Liga esse ar aqui, ó. Vamos ver. Tá escrito ao vivo. Ele tá escrito ao vivo, mas não tá aquele. Agora sim. Apareceu uma pessoa. Vamos lá? Podia chegar mais para cá, né? Somos poucos, mas eu cheguei e estava chuviscando, tá grosso. Vai de lá que estava chuviscando. Vamos lá, né? Fazer o que tem que ser feito. Vamos orar? Senhor, nós consagramos a nossa vida, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua unção, que o Senhor possa falar ao nosso coração, nos ensinar, nos capacitar. E a Tua palavra diz que a verdade nos liberta e o conhecimento dela nos transforma. Por isso nós queremos estudar nessa noite mais um tema do nosso estudo. Queremos aprender, refletir, pensar, e assim a gente pode realizar a Tua vontade, o Teu querer de uma forma muito plena, muito completa, no nome de Jesus. Amém? Amém. Nós estamos estudando sobre pecados intocáveis, ou aqueles pecados que a gente não dá muita ênfase, até porque a maioria de nós nem tenho ouvido de várias pessoas assim, que durante todo o tempo da igreja que a pessoa tem, os anos, nunca tinha estudado, visto, tratado sobre esses pecados que nós nem damos atenção, porque nós preocupamos com aqueles pecadões, né? Tráfico de drogas, prostituição, adultério, assassinato, pedofilia, essas coisas assim bem... E aqueles pecados que não são menores, mas que não têm ênfase. Então é necessário que a gente aprenda sobre eles para que a gente possa, no mínimo, fazer uma reflexão. Então hoje nós vamos tratar sobre um assunto que é muito complicado. Por quê? Porque existem dois pecados que todos nós, durante a nossa caminhada cristã, todos nós vamos lutar com eles. É o pecado da insatisfação, que nós vimos terça passada, e o outro pecado é o pecado da ingratidão, porque nós somos ingratos. Somos ingratos, essa é a grande verdade, e somos insatisfeitos, e normalmente a nossa ingratidão vem da nossa insatisfação. Isso é uma luta constante, diária, permanente, que nós travamos. Nós vivemos isso desde Abraão, desde Moisés, desde Adão. O ser humano é insatisfeito e ele é ingrato, sobretudo com Deus. Se tem alguma pessoa, na Terra que poderia, vamos dizer assim, dizer, eu nunca pequei, eu queria conhecer. Porque nós somos insatisfeitos e nós somos ingratos, e essa é uma verdade. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso.
Porque a insatisfação normalmente leva à murmuração. E a murmuração é um pecado que fere Deus, juntamente com a ingratidão. A palavra ingratidão, gratidão deriva de graça. Quer dizer, é um favor não merecido. E a ingratidão está justamente dizendo o seguinte, que tudo que Deus faz, mesmo sendo um favor, mesmo sendo de graça, nós estamos querendo dizer, ainda não está bom. Então a ingratidão é um pecado, a insatisfação é um pecado, e nós temos que vigiar o nosso coração com esses pecados, lutar contra isso. Então vamos dar início aí ao nosso estudo. Nós vamos tratar sobre o pecado da ingratidão. Lucas afirma que certa vez Jesus encontrou 10 leprosos, que à distância clamaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E Jesus lhe respondeu: ide e mostrai-vos aos sacerdotes que possuíam autoridade para pronunciar oficialmente que o leproso tinha sido purificado da doença. E ao longo do caminho, homens foram curados. Nós conhecemos bem esse texto, é um texto muito conhecido. Mas a Bíblia diz que dos 10 curados, somente um, que nem era judeu pleno, puro, porque os samaritanos, ele era um judeu misturado. Por isso que o judeu de Jerusalém não gostava do samaritano, porque Samaria tinha judeus, mas eram misturados, não eram puros, não tinham uma essência pura, era um judeu misto. Então esse que era samaritano, ainda a Bíblia dá ênfase nisso, que dos 10 leprosos curados, e nós sabemos disso, que a lepra sempre foi um símbolo de pecado, voltou para agradecer a Jesus, louvando a Deus. Jesus perguntou: não foram 10 os purificados? E os outros 9? Onde estão? Porque os 10 foram curados, todos foram curados. Lucas 17, do versículo 11 ao 19, trata sobre esse assunto. Ao ler a história, pensamos: como esses homens puderam ser tão gratos a ponto de não voltarem para agradecer a Jesus? Eu duvido um ser humano em sã consciência que leu esse texto que não pensou isso. Se Jesus curou 10, por que só um voltou? Todos nós, quando lemos o Evangelho e nos deparamos com a história desses 10 leprosos que foram curados, lembrando que um leproso, ele era excluído, ele não podia viver junto das pessoas. Quando ele tinha roupas, capas especiais que identificavam a lepra dele, tinha um leprosário, que era um lugar onde eles viviam de mendicância, viviam pedindo as coisas, não trabalhavam, não podiam ir no templo, não podiam participar de nada, não podiam visitar a casa da família. E quando alguém se aproximava deles, eles tinham que levantar as mãos e gritar: leproso. Não era uma vida fácil, não era uma vida boa. Hoje, por exemplo, uma pessoa que tem hanseníase, uma lepra, alguma doença assim, ela vive normalmente. Mas naquela época ele era excluído, não podia ir no templo, não podia participar de nada, não podia participar de nenhuma festa, não podia nada. Ele era um leproso. Bom, lendo isso, e principalmente quando você sabe qual era a condição de um leproso, excluído, separado, sem trabalho, sem templo, sem igreja, não podia fazer nada, eles viviam no leprosário, era uma vila de leprosos. Quando alguém se aproximava deles, ele tinha que gritar: leproso. Então você imagina que era uma situação terrível. Não cultuava. Não cultuava. Não cultuava. Eles não podiam ir no templo. Então, aí quando você entende a situação de um leproso,
você vai entender que a ingratidão foi muito maior do que você imagina, porque uma pessoa que nunca estudou a Bíblia, ela vai pensar assim, era uma pessoa doente que pediu cura. Não. A situação de um leproso, ela era deprimente, ela era triste, ela era horrível. Então era para que houvesse realmente, dos 10, uma gratidão muito grande, mas não houve. E aí vem a pergunta, porque às vezes nós olhamos, é igual eu ouço pessoas dizerem assim, quando eu chegar no céu eu quero dar uma surra em Eva. Ô filho, conhece, não entendeu nada. Não, quando eu chegar lá no céu eu vou brigar com Adão. Você não entendeu. Adão e Eva simplesmente expõem a vergonha de todos. Por quê? Porque nós fazemos as mesmas coisas. Nossa, olha que ingratidão. Só um voltou, 9 não. Nós estamos cansados de ver isso na igreja. Eu tenho quase 28 anos que eu estou na igreja, irmão, eu estou cansado de ver pessoas que vêm à igreja, que oram, que recebem cura e bênção, prosperidade, compram casa, compra isso, compra aquilo. Mulheres estéreis são mães. Conheço mulheres que pediram filhos para Deus e hoje não trazem os filhos na igreja. Conheço mulheres que pediram casamento para Deus e hoje vivem completamente fora do plano de Deus. Essa história dos 10 leprosos que Jesus conta expõe o que acontece o tempo todo. A ingratidão. Muitos de nós, porém, também são culpados do pecado de ingratidão. Muitos de nós, quase todos, 99,9,9,9. Em termos espirituais, nossa condição era muito pior que a lepra. Não estávamos enfermos, estávamos espiritualmente mortos. Não era simplesmente uma doença, era morte espiritual. Mas infelizmente a maioria das pessoas não entendem isso. Irmãos, a falta de entendimento da morte espiritual, da vida eterna e da morte eterna, faz com que a maioria das pessoas vivam uma vida espiritual muito aquém. Às vezes eu ouço muito isso, minha vida inteira, isso é muito radical. Não é que eu sou radical, irmãos. Eu entendo algumas coisas que a maioria das pessoas não entendem. As pessoas, elas tratam as coisas espirituais como se fosse simplesmente uma coisa assim, normal. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor veio para nos salvar. E as pessoas recebem bênçãos espirituais inexplicáveis e tratam isso como se fosse algo assim, muito normal. Por isso que as coisas andam... A Bíblia diz que no final dos tempos, antes de Cristo retornar a segunda vez, haveria um esfriamento. Haveria uma indiferença, imoralidade, uma situação, homicídio, patricídio, matricídio. As pessoas, olha o que acontece, mães, filhos matando pai e mãe, por causa de bens, por causa de seguro. Tudo isso está na Bíblia. Aí Deus vem e faz um monte de coisa para as pessoas, e as pessoas simplesmente são ingratas. Então não é só os 9 leprosos não, porque eles, na verdade, aqueles 9 leprosos representam hoje 90% das pessoas, 90% das pessoas que vêm à casa de Deus e buscam bênçãos de Deus e depois viram as costas e somem. Lembre-se que a Bíblia diz que a porta é estreita, o caminho é apertado e são poucos os que se acertam. Quantas pessoas se salvaram na arca de Noé? 8. Havia milhares de pessoas naquela época. Não pense você que muitas pessoas se salvarão. Não é isso que a Bíblia fala. Vai ter muita gente? Vai ter muita gente. Mas proporcional ao número de pessoas que há no mundo,
serão poucos. Então nós éramos escravos no mundo, de Satanás, das paixões, da nossa natureza pecaminosa. Estávamos sujeitos à ira de Deus, porque as pessoas elas acham assim que Deus é muito bom, mas Ele é tão bom, mas bom demais. E as pessoas têm uma visão tão errada de Deus, porque elas acham assim que Deus é tão bom, tão amoroso, que Ele não tem justiça. Irmãos, a justiça é parte inerente do caráter de Deus. Deus não é, Ele não é justo, não, Ele é a justiça. Ser justo para Deus não é uma opção. Ele é a justiça. Isso significa o que, pastor? Que Ele tem que fazer justiça. E a Bíblia diz que quando Ele disse para o primeiro casal, não coma porque certamente morrerás, a justiça de Deus, que era a morte do homem. Fornicação. Cometer esse pecado, né? Você falou várias vezes que dá diversas repercussões no casamento. Consequências. Isso. E só que vamos supor que essas pessoas, elas se arrependem, elas peçam perdão, pagam o preço, tudo. Há uma possibilidade de o casamento, a consequência desse ato não reverberar, não acontecer uma Sim. traição. Se houver um arrependimento genuíno, verdadeiro, com confissão e abandono, sim. Mas não é o que acontece na maioria das vezes. A maioria dos casais de namorados, eles pensam o seguinte: nós vamos casar e vai tudo virar página. Não há arrependimento. Há uma consciência. Ela pode ser amenizada. A ignorância ameniza, atenua. O arrependimento genuíno e verdadeiro ameniza. Porque lembrando que Deus é justo. E por que Deus às vezes permite a consequência? Porque nós somos propensos a deixar passar. Nós só mudamos de fato quando nós encaramos as consequências. Isso é uma verdade do homem, do ser humano. Mas, eu posso me arrepender genuinamente e buscar graça, bondade, misericórdia e as consequências serem amenizadas? Sim, pode sim. Desde que haja um arrependimento, porque nesses anos que eu estou pastoreando é difícil. O que existe na verdade é uma consciência de que aquilo tem uma consequência e às vezes as pessoas têm um remorso do que fez, porque mas um arrependimento genuíno e verdadeiro, a misericórdia de Deus alcança. Com o seu grande amor e misericórdia, Ele nos alcançou e nos deu vida espiritual. Efésios 2, 1 ao 5. Deus perdoou os nossos pecados por intermédio da morte do seu Filho. Lembrando que nós não somos salvos pela morte de Jesus, nós somos salvos pela fé. A morte de Jesus é o pagamento da dívida. Porque tem muita gente achando assim: se Jesus já morreu por mim, logo estou salvo. Não é assim não. Jesus morreu por todos, quer que todos se salvem, mas nós só somos salvos quando nós aceitamos o sacrifício. Porque muita gente tem usado a graça, o termo graça, de uma forma errada, como se a graça fosse um vale-night para imoralidades, pecados. Então assim, Jesus morreu por todos, todos estão salvos. Hoje tem uma linha gigante de igrejas pregando isso. Se Jesus morreu por todos, todos estão salvos, independente da sua vida de santidade. E essa é uma coisa que precisa ser entendida. Jesus morreu no seu lugar e em seu favor, isso para toda a humanidade. Mas nós não somos salvos pela cruz.
Nós somos salvos pela fé no sacrifício de Jesus na cruz. Quando a pessoa entende que Jesus morreu no lugar dele, então a justiça de Jesus vem sobre ele e os pecados daquela pessoa vão sobre Jesus. Como Jesus morreu por aquela pessoa, os seus pecados são perdoados. E você é justificada dos seus pecados. Entenderam isso? Então, Deus perdoou os nossos pecados por intermédio da morte de seu Filho, porque Cristo morreu num lugar em favor. Inclusive eu tinha um pastor no seminário que ele não gostava desse termo, que Cristo morreu no lugar. Ele não gostava, porque morreu no lugar, ele dá margem para essa teologia louca, que já que ele morreu no meu lugar, então a dívida está paga. Ele gostava muito do termo, Jesus morreu na cruz em seu favor. A propiciação, expiação que Cristo fez, permitindo que a justiça fosse satisfeita e o amor de Deus fosse recebido. Porque o grande conflito de Deus é o amor e a justiça. A justiça de Deus quer a morte do homem, mas o amor de Deus quer a sua salvação. Então Cristo morre na cruz em nosso favor, satisfaz a justiça de Deus e permite àqueles que creem receberem o amor de Deus. É por isso que Cristo veio e morre no nosso lugar. O milagre ainda mais grandioso foi Cristo nos ter dado vida espiritual, e seus benefícios são infinitamente maiores do que a cura da lepra. Por quê? Porque uma pessoa pode morrer enferma e ir para o céu. Concorda? Você pode morrer doente e ir para o céu. E você pode ir para o inferno sadio, igual a aguinha de coco. Então, a libertação, a salvação é infinitamente maior do que uma cura física, a cura de uma doença. Quantas vezes, porém, agradecemos pela salvação? Quantas vezes você já se pegou chorando, grato a Deus por Deus ter mudado a sua história e a sua vida? Poucas vezes eu vejo isso. A maioria das vezes eu vejo crentes murmurando e reclamando e dizendo: quando eu estava no mundo, a minha vida era melhor. Quando eu estava no mundo, era melhor. Lembra quando Deus liberta através de Moisés o povo do Egito? O povo era escravo, estava debaixo da chibata, debaixo da pancada. Quando eles saíram do Egito, eles estavam reclamando e murmurando, insatisfeitos, ingratos, porque no Egito, apesar da escravidão, eles comiam bem. Aí você vai falar: pastor, por que eles comiam bem? Porque o Egito tem um histórico de grande cultivo. Eles eram grandes plantadores, eles tinham muito alimento. Basta você ver a história de José. Quando o mundo entrou em colapso, foi o Egito que salvou o mundo, através da sabedoria de José. Mas eles sempre foram grandes agricultores, então eles tinham muito alimento. E aí, olha, quando o povo sai do cativeiro, eles estavam tristes. Por quê? Porque lá no Egito tinha pepino, alho poró, tinha carne, tinha legumes, cebola, alho, temperos, condimentos. A história diz que a comida egípcia ela era muito saborosa porque ela era cheia de condimentos. Então olha para você ver, isso não é o que acontece hoje com muita gente que sai do mundo, alguns do vício, álcool, drogas, tanto tipo de pecado terrível, e aí a pessoa está na igreja e aí está em Cristo e daqui a pouco ela está reclamando. E é muito difícil às vezes você ver uma pessoa que, por mais que as suas adversidades sejam grandes, que diga: Senhor, é melhor comer um prato de arroz com o Senhor, com farinha, um pouquinho de pimenta, do que um banquete no mundo como eu era.
Então, quantas vezes a gente para agradecer pela nossa salvação? Principalmente a crentalhada velha, que já faz muitos anos que saiu do mundo. Você já parou para agradecer a Deus, por Deus libertá-lo da escuridão e transportá-lo para o reino do Filho dele, Jesus? Você agradeceu? Foi de um jeito automático, como muita gente tem costume de orar diante das refeições? Às vezes as pessoas oram pelo alimento, mas assim, no automático. Não é aquela questão assim, poxa Deus, tem gente passando fome, mas eu tenho comida. Poxa Deus, tem gente que não tem um lar, mas eu tenho uma casa. Poxa Deus, obrigado pela minha roupa. Tem gente que não tem roupa, mas eu tenho sapatos. Poxa Deus, eu tenho ar-condicionado, ou tenho um carro, tenho uma moto. Poxa Deus, eu tenho saúde. A gente às vezes até entra no automático em algumas coisas, mas o que Deus quer de nós é uma reflexão sincera de todos os benefícios que Ele nos dá constantemente. Ou foi uma expressão sincera de gratidão pelo que Deus fez por meio de Jesus? Tenho por hábito lembrar-se de meditar sobre a condição da qual a salvação a libertou. Tenha por hábito fazer isso. Eu te aconselho até comprar um caderno, uma agenda, e começar a pensar sobre isso, escrever. Eu tenho o hábito de escrever nas minhas Bíblias. Tem muitas Bíblias. Conforme eu vou usando, às vezes elas vão ficando mais gastas, eu guardo, compro outra, e eu tenho muita coisa escrita, justamente para quê? Para não esquecer. Porque a gente tem uma tendência, né, de se esquecer da onde nós saímos. Então, na realidade, a nossa vida toda deveria ser um agradecimento contínuo. Paulo afirmou aos atenienses que Ele mesmo, Deus, quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Atos 17, 25. Isso significa que cada ar que respiramos é um presente de Deus. Tudo que somos e tudo que temos é dádiva de Deus. Eu conheço muita gente que acha que tem o que tem pela força, pela sua capacidade, pela sua astúcia, pela sua inteligência. Eu já vi muita gente pensar assim. Na Bíblia também tinha gente assim. Tinha um lá que era tão soberbo, ele tinha uma voz muito bonita. Aí um dia ele fazendo um discurso, as pessoas diziam: não é a voz de um homem, é a voz de um Deus. E ele aceitou aquilo. Aí Deus botou um vermezinho nele, morreu todo arrebentado, podre. Então, nós somos o que somos e temos o que temos. Por quê? Deus. Então, toda habilidade intelectual, profissional, técnica, tudo que somos e tudo que temos, possuímos, é dádiva, é presente de Deus. É provável que você tenha sido um aluno estudioso e talvez tenha até suportado horas de treinamento profissional, mas de onde veio a capacidade intelectual, o talento que você tem? Veio de Deus, que criou você com uma aptidão natural e depois, em sua generosa providência, o conduziu no desenvolvimento dos seus talentos. Temos de prestar atenção à advertência de Deus aos israelitas em Deuteronômio: cuidado para não te esqueceres do Senhor teu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, preceitos e estatutos que hoje te ordeno. Não suceda que depois de teres comido e estares fartos, depois de teres construído boas casas e nelas morado, depois de se multiplicarem as tuas manadas, os teus rebanhos, a tua prata e o teu ouro, sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens, o teu coração se exalte e te esqueças do Senhor teu Deus. Portanto, não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza
da minha mão adquiriram para mim estas riquezas. Pelo contrário, tu te lembrarás do Senhor teu Deus. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. A maioria dos crentes que eu conheço, quando prosperam, se afastam de Deus. A maioria. A maioria. Não é uma minoria não, a maioria. Conheço muito crente, quando ele era pobre, miserável, que não tinha muita coisa, crente, orava, jejuava, servia a Deus, não perdia culto, buscava o Senhor, era uma bênção, mas começa a prosperar, arruma um bom trabalho, vai crescendo, e a maioria das pessoas, quando elas crescem, principalmente na sua carreira ou na sua vida financeira, elas dão uma diminuída, ela dá uma desacelerada em Deus, nas coisas de Deus. Antigamente jejuava, orava, buscava, evangelizava, mas rapaz, hoje para vir no culto é difícil. Rapaz, nem com culto online, ao vivo, o camarada tem a pachorra de nem ver. Porque ele pode dizer assim, poxa, eu não posso ir, está chovendo e tal. Mas nem o culto online o cara tem coragem. Esses dias uma ovelha, eu perguntei para ela assim, então, você não está vindo mais na igreja? Então, pandemia, marido, filha e tal, um monte de resenha. Eu falei, mas pelo menos está assistindo, né? Não. Eu falei, então, não é desculpa. Não é o marido, não é filho, filha, pandemia, não é nada disso. É que há realmente o desinteresse de Deus, das coisas de Deus. Mas quando não tinha nada, crente, quando não tinha nada, orava, jejuava, clamava, clamava por tudo que tem, pediu a Deus tudo que tem, e agora que tem, Deus não tem lugar na vida. Pastor, isso acontece? Mas demais. A pessoa deixa Deus por aquilo que pediu para Deus. Não é louco? Peço filho para Deus, Deus dá o filho, mas por causa do filho abandona Deus. Lembra quando Deus pediu Isaac para Abraão? Depois que Isaac nasceu, Abraão deixou Deus de lado por mais ou menos 25 anos. Não pensa você que quando Deus pediu Isaac era um bebê, não, como muitos pensam. Isaac já era jovem, a ponto de conseguir levar nos seus ombros, subindo uma montanha, um feixe de lenha. Então não era um menino de 8, 9, 10 anos, já era um jovem. Mas por que Deus pediu Isaac? Porque simplesmente depois que Isaac nasce, Abraão surta. Por que às vezes Deus tira da gente aquilo que Deus já nos deu? Por que Deus pede o nosso Isaac, aquilo que nos faz rir? Porque às vezes a pessoa, quando recebe uma bênção de Deus, ela se esquece de Deus, ela deixa Deus de lado. Já preguei muito sobre isso. Cuidado se Deus pediu o teu Isaac. Mas não foi Deus que deu? Foi. Mas às vezes Deus tem que pegar o Isaac de volta. Surtou. Esqueceu que quem deu Isaac foi Deus. Esqueceu que havia um propósito em Deus em Isaac. Abraão pirou, mano. Ficou 20 e poucos anos sem construir altar, sem adorar. E Deus chama ele para uma conversa e fala, leva o teu Isaac, vamos conversar lá em cima. Isso acontece hoje, viu? Então, porque Ele é quem te dá força para adquirir as riquezas. Quem dá a capacidade? Deus. A fim de confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais, como acontece hoje. Dando continuidade à leitura de Deuteronômio. Então, achar normal receber todas as provisões materiais e bênçãos espirituais que Deus ricamente despeja sobre nós e deixar de agradecer-lhe é um dos pecados
terríveis que nós cometemos. Entende isso? É terrível isso. A gente pede para Deus, a gente clama para Deus, a gente ora, jejua, faz propósito, faz voto, busca nas madrugadas, nas manhãs, nas noites, faz vigília, atrás de algo que pedimos para Deus, Deus dá, porque Ele é Pai. A Bíblia diz: nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais Deus. Aí você recebe aquilo que você pediu. Eu já vi crente, vou dar uns exemplos aqui. Se Deus me der uma casa, eu vou fazer cultos. Eu vi um crente uma vez que falou que se Deus desse uma casa para ele, ele iria fazer culto todos os anos, um culto de gratidão. Sabe o que aconteceu? Depois de 20 e poucos anos, ele vendeu a casa. E hoje está sem casa, morando de aluguel. Se Deus me der um carro, eu vou evangelizar, eu vou levar pessoas à igreja, eu vou visitar. Ih, Deus deu um carro, irmão. Não leva ninguém, nem vai à igreja, muito menos leva ninguém. Eu já vi pessoas que falaram que ia buscar pessoas idosas, doentes. É, eu já vi também. Se Deus me der um carro, eu vou buscar idosos, pessoas doentes, pessoas que não podem andar. Irmão, tem irmão aí que tem carro que pediu para Deus, quando vê um irmãozinho andando de a pé, vira para o outro lado, para não sujar o carpete. Eu vejo crente que pediu carro para Deus, que quando está chovendo, que nem o meu pai falou que está chovendo, irmão, tem crente que tem carro. Os que tem moto ainda ficam quietos. E os que tem carro que não vieram porque está chovendo? Se Deus me der uma casa, se Deus me der um carro, se Deus me der uma moto, se Deus me der um emprego, se Deus me der um casamento, se Deus me der filhos, se Deus me der, se Deus me der, se Deus me der, aí Deus dá. E aí simplesmente faz igual os 9 leprosos. Deus deu a empresa, o meu sonho. Aí Deus dá a empresa, Deus dá o comércio, Deus dá a indústria, Deus dá a terra, Deus é Pai. E aí nós recebemos o que Deus deu, e uma grande maioria simplesmente cospe no prato que comeu. Como diria o povo antigo, vira o coxo. Pastor, isso acontece? Mas rapaz, demais. Na verdade, muitos cristãos não consideram isso pecado, né? Nem é pecado mais para muita gente ingratidão. Todavia, quando Paulo descreve uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele também diz que devemos viver sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor. Esses dias eu vi na internet, nas redes sociais, um vídeo, talvez você deve ter visto, uma família embrulhada, ele acorda embrulhado de presente, o carro embrulhado para presente, os filhos embrulhados para presente, caneca, tudo da casa embrulhado para presente. Vocês viram esse vídeo? Eu vi esse vídeo esses dias. É uma família, e eles acordam, tudo está embrulhado para presente, e eles vão abrindo, quando eles acordam, abrem, rasga, né, o presente, e agradece, obrigado Deus pela vida. Aí vem o filho, embrulhado para presente, eles rasgam a embalagem, obrigado Deus pelo meu filho. Aí vai no carro, o carro está embrulhado para presente, aí ele rasga aquele coisa, Deus, obrigado pelo meu carro. É um vídeo mais ou menos de uns 5 minutos, tudo, eles vão tomar um café, a caneca está embrulhada para presente, eles rasgam a caneca, oh Deus, obrigado pelo meu café. Em resumo, vai tomar banho, o chuveiro está embrulhado para presente, aí eles rasgam, oh Deus, obrigado porque eu tenho água encanada. E aí é um vídeo de 4, 5 minutos, resumo, tudo que eles comem, que eles bebem,
casa, carro, tudo está embrulhado para presente. No final, qual é a moral da história? Nós devemos ter gratidão a Deus por tudo que Ele nos dá. E esses dias eu vi um vídeo muito sério, um homem, acho que em Portugal, se eu não estou enganado, muito rico, muito, eu não guardei o nome dele, mas é um milionário lá da Europa. Ele pegou Covid, ficou com problema respiratório e foi para o hospital. E lá não é igual ao Brasil que tem SUS, tá? Lá a saúde é... Resumo, pagou lá não sei quantos euros lá pelo respirador. E ele ficou acho que 7 dias no respirador, pagou lá uma paulada. E depois que ele saiu, ele teve uma mudança significativa na vida dele, em relação a Deus. Aí você fala, o que aconteceu? Ele disse, durante 7 dias eu paguei, e ele fala o valor lá no vídeo, tantos euros para respirar. Mas ele tem quase 70 anos, ele falou, durante todos esses anos eu nunca agradeci a Deus pelos dias que eu respirei sem um respirador e não paguei absolutamente nada. Você só sabe a importância do que é respirar. Pergunte para quem tem asma, bronquite, gente que tem enfisema, gente que tem problema respiratório. Pergunta para ele o que é a falta de ar. Agora você imagina uma pessoa com o pulmão comprometido, não conseguindo respirar. Mas às vezes nós não agradecemos pelo ar que nós respiramos de graça. Então as palavras sempre e por tudo significam que todo o nosso viver deveria ser um agradecimento contínuo. Agradecer a Deus por suas bênçãos materiais e espirituais em nossa vida não é apenas um gesto educado de nossa parte, é a vontade moral de Deus. Deixar de fazer o agradecimento que Ele merece é pecado. Quantos filhos são ingratos com os pais? Você já parou para pensar que o teu pai, a tua mãe, luta para dar o melhor para você? E às vezes, vou falar numa esfera mais simples, não vou nem pôr Deus aqui. Às vezes um pai e uma mãe luta para dar uma vida melhor para um filho. E às vezes o filho não para pensar que aquilo às vezes é o melhor que o pai podia dar. É o melhor que o pai pode dar. Quantos filhos ingratos? Quantas esposas e esposos, cônjuges ingratos? Às vezes o marido tenta dar o melhor que pode, ou a mulher tenta dar o melhor que pode, nunca está bom. Isso pode parecer um pecado inocente para nós, porque não machuca ninguém. Parece que sim, né? Contudo, é uma afronta e um insulto àquele que nos criou, que nos sustenta a cada segundo de vida. E se, como Jesus deixou bem claro, amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento é o primeiro e mais importante mandamento, então o hábito de não agradecer a Deus é uma desobediência ao maior dos mandamentos. Você não acha que uma pessoa que prospera muito ou que tem muitas bênçãos de Deus, você não acha que ele deveria ser mais crente? Você não acha que uma pessoa, às vezes quando a gente chega na igreja, a gente chega ganhando um salário mínimo. Muitos chegam na igreja ganhando um salário mínimo. E vai praticando os princípios, os mandamentos, vai prosperando, e tem gente que às vezes fica rico pela graça de Deus. E eu na minha cabeça penso, o cara que ganhou muitas bênçãos não deveria ser muito mais crente, muito mais servo? Mas não é isso que acontece. É por isso que a maioria dos crentes são pobres e não pode enriquecer. O cara não tinha nada, pede um rancho para Deus, Deus dá o rancho. Aí ele ganha o rancho, esquece de Deus, esquece do culto, esquece. Ele pede para Deus dinheiro, pai, e ele pega e ele não prioriza mais Deus em nada. Pelo contrário,
ele diminui tudo que envolve Deus na vida dele. Não era para ser o contrário? Quanto mais próspero, quanto mais rico, quanto mais bênçãos, você ser muito, muito mais agradecido? Não, é o contrário. A maioria dos cristãos que eu conheço, quando crescem, deixam Deus em segundo plano, terceiro plano, quarto plano, e muitos se desviam, se afastam. Em Romanos 1, 18 ao 32, Paulo descreve vividamente a decadência moral da humanidade pagã daquela época, uma vez que Deus a entregou cada vez mais às inclinações perversas de seus corações maldosos. No início da descrição, Paulo afirma: porque mesmo tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Hoje eu estava meditando, né? A igreja que está meditando comigo, nós estamos em João, nós meditamos em João 11. Foi 11? 11. Jesus ressuscita Lázaro, e todos os líderes viram que Jesus ressuscitou um homem morto, e ao invés deles se converterem a Cristo, eles desejaram matar Cristo. Hoje eu estava meditando nisso, pensando, olha como é que o ser humano é. Aquele bando de líderes judeus, fariseus, escribas, saduceus, gente, não era quando eles viram que Lázaro ressuscitou no quarto dia, e havia um grande número de pessoas que testemunharam, era para eles caírem de joelho e falar: é este o Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo. Não, eles levantaram e tramaram matar Jesus, porque as multidões acompanhavam Jesus, e como que nós ficaremos? Vai acabar a nossa religião, Roma vai vir e vai tomar o nosso poder por causa dele. Se você meditar em João 11, você vai ver que ao invés de haver um quebrantamento da nação, eles tramaram a morte de Jesus. Quando Jesus vai lá e liberta o gadareno, um homem que vivia no cemitério nu, comia coisa podre, vivia uma vida absurdamente endemoniada, de legiões de demônios, Jesus vai lá e liberta. Ao invés daquele povo de Gadara se converter, eles expulsaram Jesus da cidade. Por quê, pastor? Porque o gadareno, ele era o ápice daquilo que alguém mal era. Então, quando alguém pensava em alguém mal, tinha um gadareno. Olha a mãe e o pai falando para o filho: olha, vigia, cuidado, senão você vai ficar igual aquele gadareno. Mas aquele gadareno agora estava vestido, sadio, liberto, aos pés de Jesus. O que acontece com isso, pastor? Agora não tinha mais ninguém pior. Você sabia que as pessoas precisam de alguém pior? Você sabia que as pessoas precisam de alguém pior? Porque quando tem alguém muito pior, o seu pecado... Você já percebeu? Que quando tem alguém muito podre perto de você, a ênfase fica a ovelha negra da família, né? Toda família que tem uma ovelha negra, todo mundo é bom, porque ruim é o drogado, ruim é aquele ali, aquela lá. Então, o gadareno, quando é liberto, ao invés do povo de Gadara se converter, eles expulsam Jesus. Em vez deles se quebrantarem, eles se rebelaram. Sai daqui, nós não queremos você. Lá em João 11, quando Jesus ressuscita Lázaro, os líderes da igreja, do templo, dos judeus, eles queriam matar Jesus. Por quê? Porque as pessoas creriam nele, e muitos creram. Você imagina um dia você entrar num velório, uma pessoa morta, e alguém orar e aquele morto ressuscitasse? Isso não te deixaria impactado? Foi o que aconteceu.
E olha que Jesus chegou lá no quarto dia. Por que no quarto dia? Porque havia e ainda há uma crença no mundo de que quando uma pessoa morre, o corpo, o espírito fica perto do corpo por 72 horas. Até hoje tem isso. Então, por que Jesus só ressuscita no quarto dia? Porque se Jesus ressuscitasse no terceiro, ou no segundo, ou no primeiro, eles iriam dizer, não, mas foi tranquilo porque o espírito ainda estava perto do corpo. Jesus vai no quarto dia, que é para realmente não ter nenhuma dúvida de que Ele é a ressurreição e a vida. Vemos então que a maldade crescente desses homens teve início com a impiedade, não honraram a Deus como Deus, e com a ingratidão deles para com o Senhor. Eu lembro um episódio que aconteceu lá em Jaú. Um homem chegou no culto, vou falar o nome dele, vai que ele está assistindo ainda. Ele não era muito ovelha não, era um bodinho, mas vai que ele está eu assistindo, não quero que ele fique constrangido, né? Mas ele estava com a dor insuportável. Chegou num culto, e o pastor que estava pregando, nem lembro quem era o pastor, tinha convidado o pastor para pregar. O pastor orou por ele, revelou a dor dele, orou e ele foi curado, a dor sumiu. No outro dia, o pai dele levou ele no médico, que já estava marcado. Quando chegou lá, o médico fez os exames. Obviamente que não tinha mais nada. Aí ele falou que estava com uma dor insuportável. O médico falou, olha, provavelmente o que aconteceu foi um mal súbito, uma situação assim corriqueira, e ele simplesmente desdenhou do milagre que ele tinha recebido na noite anterior. Sabe o que aconteceu? A dor voltou, mas voltou no 12. Sabe o que ele fez? Foi lá na igreja pedir oração. Quanta gente que desdenha daquilo que Deus faz. Quantas pessoas não dão crédito. Por exemplo, a pessoa pegou Covid, a igreja orou, mas não foi Deus que livrou. Foi a cloroquina, a ivermectina, foi tanta coisa, menos Deus. Uma degradação moral deles era resultado do julgamento de Deus à medida que os entregava às formas de perversidade cada vez maiores e a outras maldades. Quando lemos esses versículos, é fácil entender que ingratidão é um assunto sério. Para nós, pode parecer um pecadinho. Para muitos crentes, parece que é um pecadinho. Mas Deus trata a questão com severidade e com seriedade. Então, em todas as circunstâncias, a pergunta é: devemos agradecer a Deus quando não saem do jeito que esperávamos? Devemos, mas não é isso que a gente faz. A resposta é sim, mas por uma razão diferente. Em Tessalonicenses 5,18, Paulo escreve: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Por quê? Porque se Deus deu o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário, não nos daria a Ele todas as demais coisas? E se Deus não nos deu aquilo que nós estamos pedindo ou querendo, será que Deus não tem um bom motivo? Mas nós não pensamos assim, irmãos. Nós temos muita dificuldade de entender isso. E esse mandamento é diferente do mandamento de Efésios 5:20, que nos manda agradecer a Deus por todas as coisas. Ao analisar o texto, creio que em Efésios, Paulo nos exorta a desenvolver o hábito de agradecer continuamente por todas as bênçãos que Deus graciosamente derrama sobre nós. Ou seja, o coração agradecido é uma característica da vida cheia do Espírito Santo. No versículo de Tessalonicenses, contudo, Paulo nos instrui a dar graças em todas as circunstâncias, mesmo quando não sentimos gratidão pelo que aconteceu.
Será que Paulo está pedindo que tenhamos força de vontade e agradecemos entre os dentes, mesmo quando em nossos corações só existe decepção? A resposta está nas promessas de Deus que encontramos em Romanos 8, 28 ao 39. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pastor, mas é difícil isso, né? É difícil. Sobretudo porque nós temos uma dificuldade imensa de entender o todo. Nós sempre tratamos os fragmentos. Nós temos muita dificuldade de afastar e ver o todo. Nós sempre tratamos os fragmentos. Nós estamos olhando só casos isolados. Vou contar uma historinha, tem alguns minutos. Havia um rei e havia um servo que cuidava, andava junto do rei. O rei, ele era difícil, não acreditava muito em Deus, e o servo era um servo de Deus realmente, e ele pregava muito para o rei. E o rei desdenhava, brigava, xingava, blasfemava, desdenhava. Um dia eles foram caçar, tem um momento de caça, de lazer, e eles foram pegos por uma tribo de canibais. E aí, algum tempo atrás, tinha acontecido uma situação em que tinha perdido o dedo. Cortou, machucou. E aí o rei, como o servo estava junto e não fez o serviço direito, o rei perdeu um pedaço do dedo. Como o rei ficou muito bravo, prendeu o servo. Aí ele saiu para caçar, o servo ficou preso, o rei foi caçar, já tinha curado o dedo. Uma tribo de canibais cercou o rei, mas os servos que estavam lá. E aí foi aquele tropele, matou gente, vamos comer gente, que os canibais comem pessoas. Mas quando chegou no rei, porque tinha falta de um dedo, os canibais não quiseram comer o rei. Por quê? Porque eles não comiam nada imperfeito. E poupou o rei, porque eles entenderam que ele era defeituoso. E todos os que estavam com o rei foram mortos pelos canibais para serem comidos. E o rei volta. Quando o rei volta, vivo, só ele viveu, ele foi lá no calabouço, lá, estava o servo lá, preso. Por quê? Porque por um descuido o rei cortou o dedo. Aí o rei voltou e falou: agora eu entendi o que você disse, que tudo coopera. Porque se eu não tivesse perdido o dedo, agora eu estava morto. Aí o servo deu glória a Deus, agradeceu a Deus pelo rei estar vivo. E aí o rei falou: só uma coisa eu não entendi. Por que Deus permitiu eu ser tão injusto com você e colocar você numa prisão? Aí o servo disse: rei, se eu tivesse ido com o Senhor, eu não estava aqui vivo, porque eu não tenho nenhum defeito, eles teriam me comido. E o rei entendeu. Essa é uma historinha muito simples que explica. Tudo coopera. Pastor, mas eu não estou feliz, eu não estou contente, eu estou insatisfeito, as coisas não funcionam. Irmãos, nós temos que voltar à palavra, tudo coopera. Pastor, mas está tudo estranho, esquisito, acontecem coisas assim, tudo coopera. É uma lição que nós precisamos aprender. É um texto que nós temos que ter de cor, Romanos 8, 28. Tudo coopera. Mesmo que não é bom, mesmo que não está, tudo coopera. E olha, por mais que você às vezes conheça esse texto, por mais que você saiba, às vezes você tem dias que você acorda e você pensa assim: não está bom. E você
se torna insatisfeito e você às vezes é ingrato. Pastor, então a gente tem que fingir que está tudo bem? Não. Você só precisa dar graças a Deus por tudo, até pelas coisas que não são boas aos teus olhos. Porque como a própria Bíblia diz, aquilo que Deus faz hoje, você só vai entender amanhã. Que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Então é necessário que você compreenda isso. E quando as coisas não estão bem e vai ter muitos dias maus, a Bíblia diz que haverão dias maus. Revestivos, pois, da armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Mas a Bíblia diz lá em Eclesiastes que haverá dias ruins, e não são poucos. Não se iluda achando que servindo a Deus você vai ser poupado de dias ruins. Não, filho. Dias maus vêm para todos. E nós precisamos aprender a confiar em Deus, sabendo que Deus está no controle de tudo, até de situações que são desconfortáveis e desagradáveis. Amém? Então, ingratidão é pecado, insatisfação é pecado, murmuração é pecado. E quando você é ingrato, você está desprezando aquilo que Deus fez, e aquilo que Deus está fazendo, e aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos orar e queremos agradecer e bendizer. Ajuda-nos, ó Deus, a ter um coração grato. É tão difícil, tão complexo. Às vezes, lutas longas, batalhas compridas, extensas, períodos muito grandes de lutas e adversidades, nos faz pensar, repensar, a nos fazer insatisfeitos, a reclamarmos e principalmente de termos um coração ingrato ao Senhor num determinado momento da nossa história. Quero te pedir, ó Deus, por mim, pela igreja, por todos que vão ouvir este vídeo, ajuda-nos a entender, a compreender, a aceitar e principalmente a discernir que o Senhor é bom, é um Pai amoroso, que está no controle soberano de tudo, e que coisas que acontecem, que estão longe da nossa compreensão, cooperam para a nossa formação, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento. Por isso nós oramos e pedimos que o Senhor nos perdoe da nossa insatisfação, que o Senhor nos perdoe da nossa murmuração, que o Senhor nos perdoe da nossa ingratidão, e que haja em nós um coração grato. Essa é a oração que nós fazemos ao Senhor. Ajuda-nos, livra-nos dos pecados da ingratidão e da insatisfação, dá-nos um coração grato, quebrantado. Essa é a oração que nós fazemos ao Senhor. Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê graça, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Quinta-feira não haverá culto de oração, virada do ano. Não teremos o culto da virada por causa do lockdown e questões aí de horários, restrição de horários, mas tem um tempo de oração aí na virada para agradecer a Deus e consagrar o seu ano. Amém?